Se há algo que aprendi ao longo das décadas estudando a mente humana e as leis invisíveis do sucesso, é que a autoconfiança não é um dom, é uma construção. E como toda construção sólida, ela depende de fundações bem estabelecidas e hábitos repetidos com intenção. Não se trata de sorte, carisma ou de um talento escondido esperando ser descoberto. Trata-se de como você se enxerga, de como se fala e, acima de tudo, de como age todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. A autoconfiança verdadeira nasce no escuro, longe dos holofotes, em momentos onde só você pode decidir quem você vai ser. É nesse silêncio interior que o mundo começa a se dobrar à sua vontade. Mas isso só acontece para quem está disposto a treinar a própria mente como um guerreiro treina sua espada, todos os dias, sem exceções, sem desculpas. E se você realmente quer despertar essa força dentro de si, há 7 práticas que você precisa refletir diariamente. Elas não são truques, nem atalhos. São fundamentos, são como âncoras que impedem sua alma de ser levada pelo vento das dúvidas e pela maré das opiniões alheias. São lembretes poderosos de que você já carrega em si tudo o que precisa. Só precisa aprender a acessar. Antes de te mostrar cada uma delas, quero te fazer um convite rápido. Se esse conteúdo já está mexendo com algo aí dentro, aproveite agora para se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos feitos para forjar uma mente forte, disciplinada e convicta. E o que vem a seguir pode, de fato, acender algo duradouro em você. Vamos direto ao que interessa. Reflita sobre essas 7 práticas todos os dias. Porque quanto mais você repete, mais você acredita. E quanto mais acredita, mais transforma. 1. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que você ama e admira. A forma como você se trata molda quem você se torna. Muitos falham não porque não têm capacidade, mas porque cultivam uma voz interna que sabota, desmerece e envenena o próprio potencial. Se alguém dissesse para você tudo o que você já disse a si mesmo em momentos de insegurança, você toleraria? Provavelmente não. Então, por que aceita esse tipo de diálogo dentro da sua própria mente? Você precisa entender que autoconfiança começa na linguagem que você usa consigo mesmo. Começa quando você substitui o "não sou capaz" por "posso aprender", o "não é para mim" por "vou descobrir como", o "e se der errado" por "e se for exatamente o que eu preciso". Essas pequenas mudanças de frase transformam estados mentais, e estados mentais moldam comportamentos. Todos os dias pela manhã, antes de olhar o celular, antes de absorver o barulho do mundo, fale consigo mesmo. Declare em voz alta que você é digno, capaz e resiliente. A princípio, isso pode soar artificial, mas com o tempo você perceberá que essas palavras plantam raízes. E quanto mais raízes você planta, mais difícil será derrubar sua confiança. 2. Evidencie suas vitórias diárias, por menores que sejam. A mente humana tem um vício, ela foca no que falta. É um mecanismo primitivo de sobrevivência que nos mantém atentos ao que está errado. Mas, para crescer, você precisa reprogramar essa tendência. Precisa relembrar todos os dias o que você já conquistou, mesmo que o mundo não tenha aplaudido. Terminou um treino mesmo sem vontade? Vitória. Disse não para algo que te afastaria do seu foco? Vitória. Acordou cedo, leu uma página de um livro, resistiu à procrastinação, manteve a calma quando queria explodir? Tudo isso conta. Porque é assim que a autoconfiança é construída, através da percepção de que você está avançando, pouco a pouco, apesar das adversidades. Anote essas pequenas vitórias, mentalize-as, relembre-as antes de dormir. Isso muda a forma como você se enxerga e quem você acredita ser determina quem você se torna. 3.
Veja mesmo quando a dúvida estiver presente. Se você espera a confiança aparecer para começar a agir, vai passar a vida esperando. A autoconfiança não antecede a ação, ela é consequência dela. E todo aquele que você admira, todo gigante que parece inabalável, um dia agiu tremendo, um dia começou sem saber se conseguiria. A coragem não é ausência de medo, é movimento, apesar dele. E o que você precisa entender é que quanto mais você age com medo, mais você ensina seu cérebro que medo não é motivo para parar. Isso muda tudo. Escolha todos os dias um gesto, um pequeno movimento, que desafie a sua zona de conforto. Faça aquela ligação. Envie aquele projeto. Diga o que precisa ser dito. Haja, mesmo sem garantias. Porque o respeito próprio cresce quando você se vê enfrentando aquilo que antes evitava. E esse respeito próprio é o combustível mais puro da autoconfiança. 4. Cuide da sua imagem interior antes de cuidar da imagem externa. Vivemos em um mundo obcecado por aparência, filtros e performance. Mas a imagem mais poderosa é aquela que você projeta dentro de si. Quem você acredita que é quando ninguém está olhando? O que você pensa sobre si mesmo quando a tela se apaga? É ali, na intimidade da sua consciência, que se constrói ou se destrói a autoconfiança verdadeira. Você pode usar a melhor roupa, fazer a melhor pose, editar cada detalhe externo, mas se por dentro houver dúvida, comparação, crítica e vergonha, nada se sustenta. Todos os dias, dedique um tempo ao seu templo interior. Medite, escreva, reflita, silencie a voz dos outros e escute a sua. Reforce sua identidade com ações alinhadas aos seus valores. E então, a confiança que nascerá disso não precisará ser provada para ninguém. Ela será sentida em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. 5. Esteja rodeado de pessoas que reforçam sua visão, não suas dúvidas. Você pode até cultivar uma mente forte, disciplinada e convicta, mas se o solo onde suas ideias crescem for tóxico, cedo ou tarde, você será envenenado pela dúvida. Poucas coisas têm o poder de corroer sua autoconfiança, como a convivência diária com quem não acredita em você, não compreende sua ambição ou tenta diminuir tudo o que está além do comum. É fácil esquecer o impacto do ambiente quando você está focado em construir sua jornada. Mas o ambiente molda silenciosamente suas crenças, influencia seu comportamento e determina os limites que você aceita. A mente é como um campo aberto, e as palavras, atitudes e energia das pessoas ao seu redor são sementes que, com o tempo, florescem. Sejam flores de coragem ou ervas daninhas de insegurança. Pense por um instante nas 5 vozes mais presentes na sua vida. Elas te desafiam a crescer ou te fazem sentir menor. Elas te lembram do seu valor ou te arrastam para a comparação e o medo. Elas te elevam ou te afundam em justificativas e conformismo. Você precisa entender que, por mais forte que seja, ninguém é invencível quando se alimenta de críticas veladas, ironias disfarçadas e olhares que duvidam. Autoconfiança exige proteção. E proteger sua autoconfiança começa por blindar sua mente do contágio da mediocridade. Isso não significa cortar relações com todos ao seu redor, mas sim estabelecer limites claros. Nem todo mundo merece acesso irrestrito à sua mente. Nem toda opinião deve ser levada a sério. Nem todo comentário merece resposta. E, ao mesmo tempo, você deve se abrir para conexões que te fortalecem. Esteja próximo de pessoas que não se assustam com sua visão, que celebram seu progresso, que te confrontam quando você desvia do seu caminho. Não por ego, mas por querer te ver honrando sua missão. Esteja ao lado de gente que já venceu as batalhas que você está enfrentando ou que, mesmo sem ter as respostas, caminha com fé ao seu lado. Essas pessoas existem, mas para encontrá-las, você precisa se posicionar
como alguém que também está disposto a ser fonte de força. Seja luz e você atrairá a luz. Seja coerência e encontrará quem vive com integridade. Seja confiança e seus espelhos vão refletir a mesma firmeza. Relacionamentos que sustentam a autoconfiança não são superficiais. São construídos em respeito, admiração e propósito compartilhado. Quando você se cerca de pessoas assim, sua mente se expande, sua coragem se renova e sua visão encontra fôlego para atravessar os desertos mais longos. 6. Honre sua palavra como se fosse um contrato com seu destino. Se existe uma prática que determina a solidez da sua autoconfiança, ela se resume a isso. Seja alguém em quem você pode confiar. Parece simples, mas é aqui que a maioria falha. Não por falta de capacidade, não por fraqueza, mas porque aprenderam a prometer com facilidade e desistir com rapidez. E toda vez que você se trai, mesmo em silêncio, sua mente registra: não posso confiar em mim. Você diz que vai acordar cedo, mas aperta o botão de soneca. Diz que vai mudar sua alimentação, mas se sabota no primeiro impulso. Diz que vai entregar aquele projeto, escrever aquele livro, iniciar aquela mudança, mas encontra desculpas mais rápidas do que soluções. Isso pode parecer inofensivo, mas não é. Porque a mente acredita mais no que você faz do que no que você diz. E quando o que você faz contradiz o que você diz, você mina a fé mais importante de todas, a fé em si mesmo. Você pode até impressionar os outros por um tempo, pode dizer as palavras certas, parecer comprometido, parecer firme, mas se, ao fechar os olhos, você souber que tem quebrado promessas feitas a si mesmo, sua autoconfiança enfraquece. Você começa a se sentir falso. E ninguém consegue agir com coragem quando se sente falso. A boa notícia é que esse ciclo pode ser revertido. Você pode restaurar sua credibilidade pessoal com algo simples, mas poderoso. Cumpra o que promete a si mesmo, mesmo que ninguém esteja olhando. E comece pequeno. Prometa levantar da cama na hora exata que decidiu. E levante. Prometa estudar por 20 minutos. E estude. Prometa concluir a tarefa que vem adiando. E conclua. Não importa o tamanho do compromisso. O que importa é que você se prove confiável para si. Essa repetição diária de pequenas promessas cumpridas cria um novo padrão mental, um novo sistema de crença. Você para de esperar motivação e passa a agir por identidade. Eu sou alguém que faz o que diz que fará. E isso muda tudo, porque uma vez que sua mente acredita nisso, ela para de resistir, ela para de sabotar, ela se alinha com sua vontade. E então, o impossível começa a parecer inevitável. 7. Visualize todos os dias a pessoa que você está se tornando. Ninguém se transforma por acidente. A transformação consciente começa com clareza, e clareza começa com visualização. Você precisa ver com os olhos da mente aquilo que quer viver com os olhos do corpo. E não falo aqui de fantasias ou desejos vagos. Falo de uma prática diária, quase ritualística, de imaginar com precisão a versão mais poderosa de você mesmo. Como ela pensa, como ela reage a críticas, como ela lida com pressão, como ela fala consigo mesma quando tudo parece ruir, como ela se levanta após uma queda. Feche os olhos por 5 minutos todos os dias. Imagine essa versão em detalhes. Veja-a em ação. Veja-a tomando decisões difíceis, superando a procrastinação, mantendo o foco quando o caos tenta dominar. Veja-a sendo gentil sem ser fraca, firme sem ser agressiva, determinada sem ser ansiosa. O que você visualiza com frequência, você se torna, porque o cérebro não distingue o real do intensamente imaginado. E mais ainda, o corpo começa a agir como quem já é, e não mais como quem espera ser. Você adota novas posturas, responde de forma diferente a velhos problemas. E sem perceber, você já está vivendo aquilo que antes era apenas uma imagem mental. Visualização é reprogramação, é treino.
É a semente da autoconfiança plantada todos os dias no terreno fértil da intenção. É o ensaio para uma vida que ainda não chegou, mas que começa a se formar a partir do momento em que você decide vê-la com convicção. Essas 7 práticas não são amuletos, são ferramentas. São verdades simples, mas esquecidas. São lembretes de que a autoconfiança não nasce de uma inspiração momentânea, mas de hábitos cultivados com consistência, todos os dias. Mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém percebe. Porque, no fim das contas, quem você se torna quando ninguém está olhando é quem você será diante do mundo. Refletir sobre essas práticas não é um exercício passivo, é um convite à ação. Uma convocação para que você pare de esperar por segurança externa e comece a construir poder interno. É hora de você se tornar a pessoa em quem sempre quis confiar. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada palavra é pensada para acender em você a clareza, a força e a decisão que podem transformar a sua vida. Você não precisa estar pronto, só precisa estar comprometido.